Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Teca e eu quero te desejar as boas-vindas para a aula da Bolsa Mari. Essa belezinha aqui que é muito charmosa, gente. Ela tem aqui, ó, o fundinho dela todo expansível. É uma bolsa linda, muito gostosa de fazer. Eu tenho certeza que você vai amar. Quero que você aproveite muito essa aula. É de extrema importância que você assista todas as aulas, porque uma aula vai ligando a outra. Então é importante assistir todas as aulas para você conseguir confeccionar a Bolsa Mari, tá bom? Você pode fazer a Bolsa Mari tanto na sua máquina doméstica quanto na sua máquina industrial. Qualquer dúvida que você tenha é só escrever nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? É uma alegria ter você aqui como minha aluna. Espero muito que você goste dessa aula da Bolsa Mari e que você faça muitas bolsas lindas, tá bom? Gente, um beijo e vamos parar de conversa e já vamos pra aula. Agora a gente vai fazer a confecção da aba da frente da nossa bolsa, que na verdade ela é um bolso também. Nos arquivos vocês vão ter o molde dessa maneira, vai estar com as medidas. O meu molde, o que eu fiz? Eu fiz ele num papel craft, que inclusive o meu já tá até bem usado, de tanto que eu já usei ele. E aqui, ó, vocês vão perceber no molde que tem um risco, tá? Esse risco vai servir pra gente fazer o recorte desse bolso, já vou explicar pra vocês. Dobrando aqui o bolso, nós vamos ter isso aqui, essa parte, tá? Com esse molde dessa parte, nós vamos cortar uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido do forro. Tá vendo que a gente cortou neste tamanho aqui, né? Na dobra. O tecido da parte de fora, eu já fixei ele aqui na manta, que eu tô usando a manta R2, mas você pode utilizar outro tipo de estruturador. Então a gente corta uma vez no tecido de fora e uma vez no tecido do forro. Nessa parte aqui, que a gente vai ter essa tira da parte de cima, tá vendo? Se eu dobrar aqui, ó, eu tenho essa tira. Na medida dessa tira aqui, a gente também corta uma vez no tecido da parte de fora, estruturado na manta, e uma vez no tecido do forro, tá? E com o molde inteiro, inteirinho assim, a gente corta uma vez no tecido da parte de fora, que eu também estruturei ele aqui na manta acrílica, e a gente corta também uma vez no tecido de forro. São esses tecidos que a gente vai precisar para fazer essa aba, que na verdade é um bolso, né? Nós também vamos precisar de um zíper de 20 centímetros e um cursor, que eu já coloquei o cursor aqui no zíper. E para fazer o acabamento desse zíper, a gente vai cortar 4 quadradinhos do tecido de fora, na medida de 4 por 4 centímetros, 4 quadradinhos, que a gente vai utilizar para fazer o acabamento aqui nesse zíper. Vamos começar a montagem costurando o acabamento aqui nesse zíper. O acabamento do zíper vai ser esses quadradinhos, que nós vamos posicionar assim, ó, avesso do zíper aqui em cima, direito do tecido sobre o direito do zíper, tá? Nós vamos ter isso aqui, ó, tecido com a frente pra cima, posiciono o zíper aqui e venho com outro tecido e coloco aqui em cima. Aqui eu passo uma costura reta com um pezinho de máquina. Quem quiser pode usar um alfinete ou pode também, deixa eu pegar aqui, utilizar um clipe para prender. Isso vai ficar a critério do que vocês gostam de usar. E passa essa costura, ó, vou colocar o clipe aqui e vou passar a costura, uma costura reta com um pezinho de máquina. Pode fazer um retrocesso. O retrocesso é aquela costurinha pra frente e pra trás. Ó, costurei, já corto o excesso de linha. Fiz desse lado, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Tecido embaixo,
tecidinho em cima e passo a costurinha reta com um pezinho de máquina. Muito fácil de fazer esse acabamento aqui e ele fica bem lindo. Ó, costurei. Já vou cortando todo o excesso de linha e vou abrir. Ó, abre pra cá, abre pra cá. Nós vamos ter isso aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar uma costurinha aqui e aqui embaixo pra prender esses dois tecidos aqui e facilitar quando eu for costurar lá no bolso. Vocês vão observar que de cada lado tá meio centímetro maior. Então a costura reta a gente passa aqui bem certinho no zíper, tá? Não passa aqui na ponta que depois esse resto de tecido a gente vai cortar. Ó, então eu passo a costurinha um pouco pra dentro, tá? Vocês vão perceber que aqui, ó, ele tá um pouquinho maior, tá vendo, ó? O tecido tá um pouquinho maior, eu passo a costura aqui bem acompanhando o zíper e depois a gente corta esse excessinho de tecido. Eu vou passar essa costura aqui de todos os lados desse acabamento do zíper. Ó, e já vou cortando todo o excesso, vou passar desse lado e passo aqui do outro também, tá? Porque isso vai facilitar a montagem do que ficar esses tecidos soltos, não é legal não quando a gente vai fazer a montagem do zíper no bolso. Ó, costurei desse lado e vou costurar aqui do outro. Olha, gente, então costurei aqui dos dois lados, aí agora eu já corto esse excesso de tecido pra ficar aqui rente ao zíper, tá? A gente vai fazer isso dos 4 lados aqui, porque eu quero esse acabamento bem rente aqui no meu zíper. Então eu corto esse meio centímetro que tá maior de cada lado. Corto. Se tiver mais algum excesso de linha, a gente já corta também, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui ao meio, ponta com ponta aqui do acabamento, ó, vai ficar assim, que a gente vai marcar o meio desse zíper. Aí eu vou usar a minha lapiseira, mas você pode usar um giz panda que vocês tenham aí, qualquer coisa pra marcar o meio, tá? E vou passar um risco aqui e um risco aqui, tá vendo? Só pra marcar o meio desse zíper. Agora a gente vai pegar esse tecido aqui do zíper, que é o tecido que a gente cortou em duas medidas, né? A parte de baixo, depois tem a parte de cima que é a faixa. A gente vai dobrar ele aqui ao meio bem certinho e aqui a gente dá um piquezinho, corta pra marcar o meio. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o meio do zíper que a gente marcou aqui com o giz, a gente posiciona aqui meio do zíper com meio do tecido, ó, bem certinho aqui, meio com meio. Quem quiser pode alfinetar ou pode prender com os clipes, assim, igual eu tô fazendo. E a gente vai passar uma costurinha reta aqui. Nesse momento, não precisa ser... deixa eu ver se tá certinho aqui, tá certinho. Não precisa ser uma costura com um pezinho de máquina, pode ser mais na pontinha, tá? Só pra prender mesmo esse zíper aqui. E depois a gente vai vir com o forro, tá bom? Ó, faz com calma. Já vou cortar as linhas todas aqui, né, gente? O que eu mais falo nas aulas, cortem os excessos de linha. Ó, nós vamos ter isso aqui, tá vendo? Aí agora a gente vem com o tecido do forro, vamos posicionar ele aqui bem certinho. Quem quiser também pode alfinetar. Ó, posicionei bem certinho. E agora a gente passa essa costura com o pezinho de máquina, tá? Pra já prender esse forro aqui. Quando chegar aqui perto de onde tá o cursor, o que eu faço? Eu puxo ele aqui pra trás, ó. Puxo o cursor, acho que não sei se vai dar pra vocês verem. Eu puxo o cursor aqui pra trás
e continuo costurando. Aí depois eu volto ele pro lugar. Ó, costurei aqui. Ó, eu abri um pouquinho o cursor, tá vendo? Aí eu volto ele aqui pro lugarzinho dele, pra esse zíper se manter fechado. Costurei aqui, agora a gente vai virar aqui pra parte de trás, tá? Quem quiser nesse momento pode passar o ferro, porque o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura reta aqui na frente pra rebater esse zíper e dar um acabamento perfeito. Olha, gente, então vai ficar assim, ó, aqui atrás eu prendi aqui com o alfinete. Aí agora a gente passa uma costura reta aqui, ó. Quem tiver máquina com ponto decorativo, quiser usar também pode. Quem não tiver assim como eu, é só passar a costura reta. Ó, agora aqui, o que que a gente pode fazer? A gente já pode aproveitar e passar uma costura aqui, ó, pra prender o tecido do forro aqui na parte de fora, tá? Então, ó, eu nem vou cortar minha linha e já venho e passo essa costura aqui na volta toda, tá? Só pra prender. Eu sempre gosto de deixar os tecidinhos todos presinhos, porque eu acho que facilita. Quando a gente vai fazer montagem da peça, se tiver todo mundo presinho no seu lugar, eu acho que facilita mais a confecção da peça. Ó, gente, então nós vamos ter isso aqui do bolso, tá? Agora, nós vamos pegar a tira da parte de cima e também vamos marcar o meio dela. Dobra assim ao meio e dá um piquezinho, tá? Porque agora a gente vai pegar e vai colocar aqui meio do zíper aqui no meio. Aqui bem certinho, igual a gente fez na parte de baixo. Deixa eu só olhar aqui pra ver se tá no meio bem certinho. Pode prender aí com clipe, com alfinete, com o que vocês acharem melhor, tá? E agora a gente passa uma costurinha aqui na pontinha, igual a gente fez do outro lado, tá, gente? A diferença é que agora o lado de baixo tá costurado, tá? Vou passar essa costura aqui na pontinha, só pra prender o zíper aqui. E depois a gente vai vir com o forro, e aí sim eu passo a costurinha com o pezinho de máquina. Muito fácil de fazer e vai ficar lindo, gente. Ó, aí direito, aqui no avesso. Vou colocar aqui bem certinho. E agora a gente passa uma costura reta com um pezinho de máquina. Veja se tá todo mundo no lugar certo. Vou prender aqui, ó. Só pra esse tecido não sair do lugar. Agora eu passo a costura reta com um pezinho de máquina. E quando eu chegar aqui perto do meu zíper, eu puxo ele aqui pro outro lado, pra ele não atrapalhar aqui a minha costura. É a mesma coisa, gente, que a gente fez de um lado, a gente faz do outro. Agora, a gente vai desvirar aqui. Olha que bacana, gente. Olha que lindo. Aí a gente também vai passar a costura aqui pra rebater e depois costura aqui em cima. Vou passar a costura aqui pra rebater e depois vou passar aqui nas outras laterais, tá? Igual a gente fez do outro lado. A diferença agora é que a gente já tem os dois lados prontos. Ó, aí eu já viro aqui e passo essa costurinha, pode ser na pontinha, tá? Só pra prender aqui o tecido do forro aqui no tecido da parte de fora. Tá vendo? Aí nós vamos ter isso aqui, que é a parte da frente do bolso. Agora a gente vai pegar as duas partes maiores do bolso que a gente cortou, a gente vai virar aqui pro lado da manta. E vamos pegar o tecido do forro, a gente vai colocar avesso aqui em cima da manta. Aqui, como eu tô usando a manta R2, eu posso passar o ferro, que ela tem resina, ela vai colar.
Mas eu gosto de passar também uma costurinha assim na volta toda pra prender o tecido aqui do forro, aqui na parte de fora. Essa costura, a gente passa uma costura bem na pontinha, tá? Não precisa ser com um pezinho de máquina. Essa costura é só mesmo pra prender o tecido do forro aqui na parte de fora, que vocês vão ver que facilita a montagem. Então, sempre que possível, eu gosto de prender os tecidos, porque facilita a montagem. Ó, aí passo aqui em cima também. Uma costura bem na pontinha, tá, gente? Não precisa nem ser com um pezinho de máquina. Ó, a gente vai ter isso aqui. Forro costurado aqui no tecido da parte de fora. Agora, nós vamos pegar a parte da frente do bolso. O bolso que também é uma aba, né, gente? E vamos posicionar aqui, ó, direito com direito. Aqui dessa maneira. Bem certinho. Veja se tá todo mundo certinho. Ó. Direito com direito, aqui, ó. Direito com direito. Pode prender aqui com alfinete ou com clipe. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui na volta toda. Também não precisa ser um pé de máquina, pode ser uma costurinha mais na ponta, tá? A gente vai passar aqui na lateral, aqui embaixo e aqui do lado. Aqui em cima vai ficar aberto, tá? Aqui em cima vai ficar aberto, vocês vão entender por quê. Ó, veja se tá todo mundo bonitinho aqui posicionado. Eu gosto de olhar assim, ó, bem certinho, pra ver se tá todo mundo aqui no lugar. Pode prender aqui com um clipe. Ó, o meu tá fora aqui, eu vou puxando pra acertar. Muito fácil, gente. Essa aba barra bolso, ela fica muito linda. E agora eu vou passar a costura aqui na volta toda, tá? Eu faço uma costura mais na pontinha. Não faço ainda com o pezinho de máquina, que depois vocês vão entender o porquê que a gente faz assim. Ó, quando chegar nas partes arredondadas, faz devagar. Corta aqui o excesso de linha. Agora que a gente já costurou, a gente vai cortar o excesso aqui do acabamento que ficou aqui na lateral, a gente corta. Se sobrou um pouquinho de tecido aí pra algum lado, a gente também vai cortar, ver se tá todo mundo certinho aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos desvirar, tá? Ó, nós vamos desvirar. Desvira, desvira, desvira. Nesse momento a gente passa o ferro depois de desvirar. Aqui, ó, nas partes onde é arredondada, eu pego um palitinho de comida japonesa, um hashi, que não tem ponta, e vou colocando todo mundo aqui para fora, em seu devido lugar. Eu não gosto de empurrar com a tesoura, gente, porque eu tenho medo de furar, entendeu? Porque eu já furei peça. Ó, vou virar todo mundo aqui pro lado direito. Vamos passar o ferro para ficar tudo em seu devido lugar. Depois de passar o ferro, a gente vai passar uma costura aqui, ó, na volta toda, uma costura com um pezinho de máquina, que essa costura vai dar todo o acabamento aqui nesse bolso. Passei o ferro aqui na aba que é um bolso, né, gente? Agora, o que nós vamos fazer? Aqui na volta toda a gente passa uma costura reta com um pezinho de máquina e depois aqui em cima a gente passa uma costura na pontinha pra fechar. Essa costura, gente, com um pezinho de máquina, ela vai dar o acabamento, porque na parte de dentro não tá com acabamento. E pra não precisar usar o viés, a gente faz dessa forma, tá? Pode ser uma costurinha até um pouco maior que um pezinho de máquina, porque aí passando essa costura, na parte de dentro vai ficar com um acabamento
perfeito. E é isso que a gente quer, né? Acabamentos perfeitos. Ó, chegou aqui em cima, eu já viro a minha peça e faço a costura na pontinha. Só pra deixar esse bolso fechadinho aqui. E ele já vai estar prontinho. Ó, já vou cortar aqui. Ficou assim, tá vendo? E vou abrir aqui pra vocês verem. E aqui na parte de dentro, ó, ele já vai ficar com um acabamento, acho que dá pra ver, perfeito, ó. Fica com um acabamento maravilhoso. Agora, essa parte aqui da aba nós vamos reservar. Depois a gente vai fazer a montagem dela na peça. Pro corpo da bolsa, vocês vão ter lá nos arquivos de molde, o molde do corpo da bolsa, que ele vai estar com todas as medidas e instruções. O que eu fiz no meu molde do corpo da bolsa? Como ele tá aqui na dobra, né, na metade, eu fiz um molde inteiro, igual esse aqui, ó, no papel craft, porque eu acho que facilita a minha confecção da bolsa. Mas se você quiser trabalhar com o molde assim na metade e cortar com tecido dobrado, fica a critério, tá? E esse molde também, ó, ele tem uma linha aqui, uma marcação, que com esse mesmo molde a gente faz os bolsos, tá? Então, inteiro ele vai ser o corpo. Quando a gente dobra aqui, a gente tem o molde dos bolsos, tá? Então a gente vai ter dois moldes em um só. Com esse molde inteiro aqui, a gente vai cortar o corpo da nossa bolsa, tá? A gente corta 2 vezes no tecido que a gente escolher pra parte de fora. O tecido que eu escolhi, eu também já prendi ele aqui na manta acrílica que eu tô usando a R2, mas você pode usar outro tipo de estruturador. Ó, eu fiz o quilt aqui, então a gente vai cortar 2 vezes no tecido da parte de fora, utilizando o molde do corpo da bolsa, tá? Que é esse molde inteiro. Agora nós vamos fazer os bolsos, tanto da parte da frente quanto da parte traseira. Nós vamos pegar o molde do corpo, vamos dobrar ele no risco. Aí a gente vai ter aqui, ó, o molde dos bolsos, tá? E nós vamos cortar a partir desse molde, ó, vou até colocar em cima aqui do meu tecido. Vai ficar assim. A partir desse molde, nós vamos cortar 2 vezes no tecido da parte de fora, que eu também já coloquei aqui na manta acrílica, que eu tô usando como estruturador. E 2 vezes no tecido do forro, tá? Aqui eu tô usando o mesmo tecido que eu usei no corpo da bolsa, mas você pode usar um outro tecido. Nós também vamos precisar de um zíper de 24 centímetros e de 4 quadradinhos para fazer o acabamento desse zíper. E também vamos precisar de uma tira, que aqui eu tô usando do mesmo tecido da parte de fora, na medida de 4 por 30 centímetros. Vamos começar a montagem pelo bolso da parte da frente, que é o bolso que não tem zíper. Nós vamos utilizar um tecido da parte de fora que já tá na manta e um tecido do forro. Os outros dois a gente vai reservar. O bolso da parte da frente, que é o bolso que não tem zíper, a gente vai pegar o tecido da parte de fora, que tá aqui na manta, e o tecido do forro, a gente posiciona direito com direito. Pode alfinetar também, bem certinho aqui. E a gente passa aqui em cima uma costura reta com um pezinho de máquina. Bem simples. Ó, só passar essa costura reta com um pezinho de máquina. Já corto o meu excesso de linha, né, gente? Ó, passei essa costura. Agora a gente vai desvirar aqui, ó, pro outro lado. Também pode passar o ferro pra ficar bem certinho. Aí aqui na parte da frente, a gente passa uma costura reta pra dar um acabamento. E depois já passa a costura aqui na volta toda, pra prender o tecido do forro aqui na parte de fora. Vou passar a costura aqui em cima, ó. Essa costura é mais pra dar um acabamento bonito no bolso. Aí terminei aqui, agora aqui na lateral
Na volta toda eu passo uma costurinha na pontinha, pra prender mesmo o tecido do forro na parte de fora. Eu vou fazendo assim, gente, porque vocês vão ver que facilita muito quando a gente for montar a bolsa, que não fica aquele monte de tecido solto, sabe? Ó, corta o excesso aqui, vai ficar assim o bolso, tá vendo? Agora a gente pega uma das partes do corpo da bolsa. Esse bolso aqui, ele vai ficar na parte da frente. Aqui, ó, sobrou um pouquinho de tecido do forro. Aí eu posso cortar, né? Todo esse excesso aqui. Só do tecido do forro que acabou esticando. E ele sobra um pouquinho aqui, ó. Aí eu gosto de cortar. Agora eu pego um dos tecidos do corpo da bolsa, vou posicionar o meu bolso aqui em cima, posiciona aí bem certinho. E a gente passa uma costura aqui na lateral, ó, pra prender esse bolso aqui no corpo da bolsa. Essa costura a gente também passa mais da pontinha, não precisa ser com um pezinho de máquina. Ó, gente, então posicionei o bolso aqui em cima do corpo da bolsa e vou passar essa costura reta aqui na volta toda. Não precisa ser uma costura com um pezinho de máquina, pode ser uma costura mais na pontinha. Ó, vou passar essa costura na volta toda até chegar aqui na outra ponta. Ó, gente, costurei a volta toda, botei o bolso aqui. Agora, nós vamos pegar a aba, que também é um bolso que a gente costurou. Vou pegar aqui, ó, esse corpo da bolsa, eu vou dobrar ele aqui ao meio, bem certinho. E aqui na parte de cima, a gente dá um piquezinho, só pra marcar o meio. A aba a gente também dobra aqui ao meio e também dá um piquezinho aqui pra marcar esse meio. E nós vamos fazer o quê? A gente vai posicionar a aba aqui em cima, meio com meio, bem certinho. Posiciona bem certinho e a gente passa uma costura aqui na pontinha, pra gente prender essa aba aqui no corpo da bolsa, porque essa aba, além de fazer o fechamento desse bolso, ela também tem um bolsinho aqui em cima, tá? Olha que bacana. Então, ó, posiciona aí bem certinho no meio, pra ficar bem certinha, bem bonita. Ó, vê se tá certinho aqui. E a gente passa essa costurinha. Não precisa ser um pé de máquina, pode ser só meio pezinho de máquina. Aqui no começo eu gosto de dar um retrocesso. O retrocesso, gente, é a costurinha pra frente e pra trás, tá? Ó, costurei e nós vamos ter isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que beleza, gente. Vocês vão vendo que conforme a gente vai montando, tudo vai fazendo sentido, né? Ó, aba, bolso aqui e bolsinho aqui na aba. Olha que bacana que ficou, gente. Agora, essa parte aqui nós vamos reservar e a gente vai montar o outro bolso. Pra fazer a montagem do bolso, esse é o bolso traseiro, tá, gente? Que tem o zíper. A gente vai pegar o tecido da parte de fora, que já tá aqui na manta, o tecido do forro, o zíper, e nós vamos costurar os acabamentos aqui nesse zíper. Como que a gente faz, ó, tecido aqui com a estampa pra cima, posiciona o zíper aqui, pega o outro tecidinho, posiciona aqui em cima do zíper e passa uma costura reta. A gente faz isso dos dois lados. Muito simples de fazer esse acabamento no zíper e na peça ele fica perfeito. Ó, fiz aqui deste lado. Aí a gente faz do outro lado do zíper, tá? Coloco aqui tecidinho, tecidinho
e passa a costura reta. Muito facinho de fazer, né, gente? Esse tipo de acabamento no zíper, vocês também podem fazer em outras peças, tá? Não só na bolsa, mas em outras peças também dá pra usar esse tipo de acabamento. Agora a gente abre aqui esse acabamentinho do zíper e a gente passa uma costura aqui desse lado e uma outra do outro lado, porque esse acabamento, ele tá mais ou menos meio centímetro maior do que o zíper. Aí a gente passa essa costura acompanhando aqui o tamanho do zíper e depois a gente corta esse excesso de tecido que fica na lateral, tá? Eu gosto de fazer dessa forma, que eu acho que é mais fácil. Ó, costurei aqui, aí depois eu já corto esse excesso de tecido e vou costurar aqui do outro lado também. Então, costurei aqui o acabamento do zíper dos dois lados. Agora eu corto o excessinho de tecido, é mais ou menos meio centímetro que fica maior de cada lado. Aí a gente corta, já tira esses excessos de linha tudo. Corta aqui do outro lado também. É igual o zíper que a gente fez na aba, né? Do bolso da frente. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar a minha caneta mágica, que eu uso pra marcar. Vou vincar aqui o meio do zíper, dos dois lados. Veja se posicionou certinho. E agora eu passo um risco aqui e aqui, tá? Só pra eu ter o meio do meu zíper marcado. Eu não gosto muito de fazer pique no zíper, porque eu tenho medo dele desfiar. Mas aí eu gosto de fazer o risco. Tá vendo? Acho que dá pra ver. Agora a gente pega o tecido do bolso da parte de fora, dobra ele aqui ao meio também, ó, dobra aqui ao meio bem certinho, dou um piquezinho bem pequenininho, porque vou posicionar meio do zíper aqui no meio do tecido do bolso e vou passar uma costura reta aqui na pontinha, só pra prender esse zíper aqui no bolso, tá? E só depois a gente vem com o forro. Deixa eu ver aqui se tá todo mundo aqui bem certinho. E vou passar a costura. Gente, se durante a aula vocês escutarem aí o carro do ovo, o carro do gás, é porque aqui a gente fica numa avenida e tem até uma escola perto, então tem barulho de criança, tem barulho de carro, mas nada que vá atrapalhar a nossa aula, tá? Mas já vou pedindo desculpas aí pra vocês. Ó, posicionei, tô passando a costurinha aqui. Tá vendo? Eu passo bem na pontinha mesmo, só pra prender o tecido aqui no zíper. Tá vendo? Aí agora eu vou pegar o tecido do forro, que está aqui, vou posicionar aqui em cima direito, com direito aqui. E agora eu passo a costura reta com um pezinho de máquina. Ó, coloca o clipe aqui, para esse tecido não sair do lugar. Aí agora eu passo a costura reta com um pezinho de máquina, bem certinho. E aqui, ó, quando chegar perto de onde está, já posso tirar aqui, de onde está o cursor, eu empurro, acho que não vai dar pra vocês verem, eu empurro esse cursor aqui pro outro lado, ó, tá vendo? Pra eu não correr o risco dele quebrar a minha agulha ou de atrapalhar a minha costura aqui. Então a gente sempre vai movendo o cursor, tá? Ó, passei esta costura. Ó, olha onde o cursor ficou aqui no cantinho. Agora a gente vai desvirar, igual a gente fez no outro bolso. Desvira, quem quiser pode passar o ferro. E a gente passa uma costura aqui, ó, pra dar o acabamento. Vou passar a costura aqui, gente, pra rebater. E depois já vou passar a costurinha
em toda a volta pra prender o forro aqui no tecido da parte de fora. Ó, eu passo a costura mais na pontinha, igual a gente fez no outro bolso, tá? Ó, passei a costura. A gente vai ter uma parte do bolso já pronta. Agora, a gente vai pegar o tecido do corpo da nossa bolsa. Vamos posicionar aqui em cima, tá? O bolso que a gente acabou de fazer. Posicionei o bolso aqui no corpo da bolsa, prendi. Aí, agora, a gente vai passar uma costurinha reta aqui na volta toda, tá? Pode ser mais na pontinha mesmo, só pra prender esse bolso aqui no corpo da bolsa, tá? Muito fácil também de fazer esse bolso, né, gente? Esse daqui é o bolso da parte traseira, tá? Ele vai ficar na parte traseira da nossa bolsa. Ó, passei aqui a costura na volta toda. Agora, aqui na parte de cima, a gente tem que fazer um acabamento. Vamos pegar aquela tira de 4 centímetros por 30 que a gente tinha cortado. A gente dobra ela ao meio. Aí, nós vamos posicionar ela aqui em cima, com a parte que tá dobrada, ó, pra cá, virada aqui pro zíper. A gente passa uma costura, depois a gente dobra o tecido pra cima pra fazer o acabamento. Ó, gente, então vou posicionar aqui a minha tira e já vou vir costurando, tá? Quem quiser também pode usar um viés, mas eu achei melhor usar a tira do próprio tecido, que eu acho que fica melhor. Ó, costurei, agora eu viro essa tirinha aqui pra cima e vou passar 2 costurinhas aqui pra rebater. Ó, gente, eu passei uma costura aqui mais pra cima, aí agora eu passo uma outra mais próxima ao zíper, tá? Porque eu acho que fica mais bonito passando 2 costuras. Fica um acabamento mais bonito. Ó, passei a outra costura. Agora, aqui pela parte da manta, a gente vai cortar todo esse excesso de tecido aqui dos 2 lados. Corto o excesso. Ó, e agora o nosso bolso da parte traseira também já está prontinho. Eu vou tirar os alfinetes aqui. Aí, ó, já tá prontinho o bolso, ó, costuradinho aqui. Agora nós vamos fazer a parte de cima da nossa bolsa, que é onde nós vamos colocar também a alça, tá? Lá nos moldes vai estar como aba da bolsa o molde. Lá ele vai estar com todas as medidas e instruções. Esse molde aqui, ele tá pela metade, tá? Ele tá no meio, ele tá assim, ó, dividido no meio. Essa parte e essa outra parte aqui embaixo. Aqui eu fiz um molde só, porque eu acho que facilita quando a gente vai fazer a bolsa, tá? Fica mais fácil de vocês emendarem e fazer um só. Aqui ele tá na metade porque ele não cabe aqui na folha A4, tá? E pra vocês não precisarem aí fazer impressão em outros lugares, a gente disponibiliza assim. E eu também vou disponibilizar o arquivo dele inteiro, só que em tamanho reduzido, com as medidas, pra quem não quiser imprimir, poder desenhar o próprio molde, tá? Utilizando esse molde, nós vamos cortar 2 vezes no tecido da parte de fora, que eu também já fixei aqui na manta acrílica, que eu estou usando a manta acrílica R2, mas você pode usar qualquer outro estruturador.
E 2 vezes no tecido do forro, que eu tô usando o mesmo da parte de fora, mas você pode usar aí outra estampa. O detalhe, gente, é o seguinte: pra cortar o tecido, os tecidos da parte de fora que a gente vai fixar na manta, eu vou cortar com a parte onde tem os escritos, as instruções do molde, virados pra cima, tá? Ó, ele vai encaixar aqui certinho, tá vendo, ó? Os dois assim. E pra cortar o tecido do forro, eu vou cortar com as instruções viradas pra baixo. Eu vou cortar com esse molde espelhado, tá vendo? Pra quando a gente vai montar, eles encaixem perfeitos. Então esse é um detalhe muito importante que vocês têm que fazer. Gente, o suporte da na minha bolsa eu vou fazer com ilhós. Vocês viram, né, que a alça encaixa aqui na bolsa com ilhós. Mas para quem não tiver essa matriz ou não quiser usar o ilhós, vocês podem usar um pedacinho de alça ou um passador igual esse aqui, ou uma meia argola. Vocês vão pegar 6 centímetros de alça, vão encaixar na meia argola ou no passador e vão costurar ela bem aqui no meio, tá? Vai costurar um de um lado e o outro aqui do outro lado, porque aí vocês vão ter o suporte para prender o mosquetão da alça. Agora, quem for colocar o ilhós não precisa fazer essa parte, tá? Mas eu achei importante mostrar pra vocês, porque às vezes nem todo mundo vai ter a matriz de ilhós pra colocar. Então isso não vai ser impedimento pra você fazer a bolsa. Depois de cortar os tecidos da parte de fora e do forro, nós vamos pegar tecido do forro, vamos posicionar direito com a parte de fora, bem assim, certinho, bem bonitinho. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma costura reta desse lado, aqui em cima, aqui e aqui do lado. Só aqui embaixo vai ficar aberto, tá? Nos outros lados a gente vai costurar. Nós vamos fazer isso dos dois, nas duas abas, tá? Da mesma maneira que a gente fizer em uma, a gente vai fazer na outra. Deixa eu pegar o alfinete aqui, só para prender. É muito fácil de fazer essa aba. E aí quem for fazer com o suporte já vai estar aqui. Aí coloca ele aqui e depois costura, tá? Quem não tiver aí a matriz com ilhós. Ó, eu vou costurar o forro, eu gosto de cortar ele sempre um pouquinho maior, então eu vou costurar aqui pelo lado da manta. Aqui embaixo, a gente sempre começa com uma costurinha de retrocesso, que é essa costurinha pra trás e pra frente. Ó, e a gente vai costurando, seguindo aqui o formato da aba, tá? Ó, vamos costurando até costurar as duas partes. Ó, aí aqui, gente, uma dica importante, ó. Aqui corta a pontinha aqui do tecido e manta. Pode cortar aqui também. Cuidado pra não cortar a costura. E aqui, ó, onde é arredondado, a gente vai dando uns piquezinhos, tá? Ou quem quiser pode cortar com a tesoura de picote. Por que que a gente faz isso? Para não ter acúmulo de tecido na hora que a gente vai desvirar. Costurei aqui, agora vou tirar os alfinetes. Isso a gente vai fazer dos dois lados, tá? Tô mostrando nesse aqui, mas a gente vai fazer nos dois. Ó, vou desvirar, coloco a mão aqui por dentro. E vou desvirar com a ajuda de um palitinho, um hashi, que é o palitinho de comida japonesa. A gente vai colocar todas as pontinhas aqui pra fora. Tá vendo? Ó, coloca todas as pontinhas pra fora. Depois de costurar, passa o ferro e pode passar uma costurinha, ó, bem aqui embaixo na pontinha, só pra fechar. Então, gente, depois de costurar as duas abas, nós vamos ter isso aqui, tá vendo? Aí o que que eu fiz aqui, ó, dobrei aqui ao meio,
aqui ó, ponta com ponta, e dei um piquezinho aqui no meio, aqui pra marcar o meio, e fiz a mesma coisa aqui na outra aba, coloca a ponta com ponta e dá um piquezinho pra marcar o meio. Agora as abas estão prontas, por enquanto a gente vai reservar. Agora nós vamos fazer a costura do zíper na lateral da nossa bolsa, e é nesse momento que a gente vai fazer o fundo que expande, que aumenta o tamanho, tá? É muito tranquilo de fazer essa parte, mas tem alguns detalhes que eu vou ensinar pra vocês. Vou costurar primeiro aqui na parte da frente, depois a gente faz na parte traseira, tá? Nós vamos precisar de um zíper de 80 centímetros. E como que a gente vai fazer nesse momento? Dentinhos do zíper é o que eu chamo de direito do zíper. Nós vamos posicionar direito do zíper aqui em cima, direito do tecido. Deixa sobrando aqui pra fora uns 5 centímetros mais ou menos. A gente vai posicionar e vamos passar uma costura reta aqui. Não precisa ser um pé de máquina, pode ser mais na pontinha. Quem quiser pode primeiro prender ou alfinetar ou prender com um clipe aqui todo o zíper e depois vir costurando. Eu gosto de já vir costurando direto. Eu posiciono aqui, aqui começa com o retrocesso, que é a costurinha pra frente e pra trás. E eu já venho colocando o meu zíper aqui no formatinho da bolsa e vou costurando. Mas isso vai ficar a critério de cada um de vocês, tá? Se você achar melhor posicionar primeiro, prender com alfinete e depois costurar, não tem problema nenhum, não vai mudar em nada, tá? É que eu prefiro já fazer dessa forma, já ir posicionando e costurando, mas aí fica a critério, tá, gente? Vai fazendo com calma, faz com bastante calma. Aqui, ó, no cantinho, o zíper fica bem apertadinho aqui, tá vendo? Mas é assim mesmo que ele vai ficar. Ó, então eu vou posicionando aqui e vou costurando, tá? Mas quem quiser pode alfinetar antes, gente. Não tem problema nenhum. Ó, chega aqui no cantinho, ele é um pouco mais chatinho, mas ele encaixa aqui também. Ó, vou costurando até finalizar aqui em cima, que eu também faço um retrocessinho, tá? Que é a costurinha pra frente e pra trás. Costurei em um dos lados, né, na parte da frente. Acho que dá pra ver, né? Fica assim, assim aqui na parte de dentro. Agora, a gente vai costurar esse outro lado aqui na parte traseira, tá? A diferença é que agora o outro lado já tá costurado. Como que eu vou fazer? Deixo o tecido que ainda não tá com o zíper aqui embaixo. Vou pegar o zíper que tá aqui, ó, que tá costurado aqui, puxo ele aqui pra fora. Aqui em cima, ó, aqui em cima, deixo bem certinho, pra ficar bem alinhado. Posso até pegar um clipe e prender aqui. Ó, assim. E vou começar a costurar aqui em cima. Bem facinho. Opa, acho que o meu tá meio torto aqui. Deixa eu pôr mais um clipe, gente. Bem facinho de fazer, mas essa parte tem que ter um pouquinho de atenção. Mas é fácil, vocês vão ver. Ó, posicionei o zíper aqui. Também quem quiser pode primeiro prender pra depois costurar. Tá? Ó. Vai fazendo assim. E vou posicionando. Quem quiser, gente, nessa hora pode destacar o zíper e costurar as duas partes separadas, tá? Não tem problema nenhum, porque depois vocês vão ver que a gente vai destacar mesmo.
É que eu acabo costurando assim tudo junto e destacando depois. Mas quem quiser destacar antes, também pode, tá? É que eu faço já dessa maneira. Ó, gente, vou costurando, tá vendo? Posicionando o zíper e costurando. A diferença é que agora um lado já tá costurado. Mas quem quiser destacar ele, o zíper, e costurar separado, com as partes aqui separadas, também pode. Por isso que pra essa peça, gente, tem que usar o zíper de metro, tá? Eu acho que fica mais fácil. Mas se você tiver zíper pronto aí e quiser usar, desde que ele tenha 80 centímetros, pelo menos 80 centímetros, também dá. Ó, então aqui, ó, quando chega no cantinho, ele é meio chato, porque a gente tem que puxar pra ele ficar aqui bem certinho. Mas dá certo, viu, gente? Vocês vão ver que dá certinho aqui. Agora deixa eu tirar os meus clips daqui, que eles estão me atrapalhando. Ó, já vou finalizar aqui a costura deste meu zíper. Gente, é um modelo muito lindo, né? Ó, costurei. Vou ter isso aqui, ó. Tá vendo? Toda a lateral do zíper costurada. Pra fazer o fundo da bolsa, que aumenta o tamanho, a gente vai precisar cortar uma tira de tecido na medida de 8 por 76. Esse tecido, gente, eu já estruturei ele aqui no nylon acoplado. Por que que eu estruturei ele no nylon acoplado? Porque eu precisava de uma estruturação fina. Porque esse fundo, quando ele não estiver aberto, ele vai ficar dentro da bolsa. Então, se eu usasse a manta, ele ia ficar, eu acho que muito grosso, né? A manta R2. Aí eu preferi usar o nylon acoplado. Mas você também pode usar a manta R1 ou até mesmo um TNT. Procura usar um estruturador para essa parte que seja mais fino do que o que você está usando para bolsa, tá? Porque essa parte a gente precisa que ele seja mais fininho mesmo. Aí, ó, vocês vão cortar a tira com 8 centímetros por 76. E nós vamos costurar essa tira aqui no zíper, tá? Aqui na parte de dentro mesmo do zíper, aqui no avesso mesmo do zíper. Como que a gente vai fazer? A gente pode fazer de duas maneiras. Deixar o zíper preso aqui e posicionar aqui, ó, direito com o avesso do zíper. Aqui pra cima, ó, vocês vão deixar sobrando mais ou menos 1 centímetro. Deixa sobrando um pouquinho e costura. Ou então pode destacar esse zíper e costurar separado, tá? Isso acaba ficando a critério de vocês mesmo. Eu vou destacar pra mostrar pra vocês. Ó, destaquei. A gente vai ter duas partes, a parte da frente, a parte de fora. Tanto faz começar costurando aqui na parte da frente ou na parte de fora, tá, gente? Não tem problema nenhum. Aí a gente pega aqui, ó, posiciona direito aqui em cima do zíper, deixa sobrando aqui mais ou menos 1 centímetro e a gente vai costurar. Uma costurinha reta com um pezinho de máquina. Quem quiser pode prender tudo primeiro com clipe ou com alfinete e depois costurar. Ou então pode fazer igual eu tô fazendo, já vim costurando direto, tá? Vai ficar a critério de cada uma de vocês. Façam essa parte com calma. Essa parte eu julgo que a mais... que tem mais detalhes na confecção dessa bolsa. Mas dá certo, tá? Ó, aqui o zíper, às vezes ele enrola um pouquinho. Aqui onde tá arredondado. Mas aí vocês abram aí esse zíper antes de costurar, tá?
ó. E vou costurando até fazer a volta toda desse zíper. Aqui no canto eu já gosto de olhar como ficou, ó. Ficou bacana. Já continua a minha costura. A gente vai fazer isso dos dois lados. Vocês viram porque é importante que o estruturador que a gente usa aqui seja mais fininho? Porque se fosse a manta, por exemplo, a manta R2, que já é mais grossa, ia ficar muito grosso quando não tivesse aberto o zíper. Eu acho que também ia ficar muito grosseiro mesmo na bolsa em si, sabe? Por isso que eu prefiro fazer dessa forma, com o nylon acoplado ou com algum outro estruturador fino, mais fininho, pra ter esse efeito que eu quero. Ó, continuo costurando até finalizar toda a volta. Costurei aqui a lateral toda, vai ficar assim na parte do avesso, né? Agora a gente vai ter que costurar o outro lado do zíper. Como que eu faço? Posiciono, deixo aqui virado pra cima, a estampa virada pra cima. Vou pegar o corpo que já tá um lado costurado, vou posicionar direito aqui no avesso do zíper e vou costurar. Como que a gente vai fazer para ficar certinho? Lembra que do outro lado, quando a gente costurou o outro lado, a gente alinhou aqui em cima? Nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai alinhar aqui em cima e vamos posicionar o tecido aqui, ó, no zíper. Só que a gente vai alinhar por aqui, tá? Deixa eu até prender, ó, a gente alinha por aqui. Aqui por cima, que a gente já tinha alinhado antes. Já sabemos que ficou certinho. Pra não correr o risco de ficar torto, tá, gente? Da nossa bolsa ficar torta. É importante que vocês alinhem aí. Ó, alinhei aqui. Vocês vão ver que até o zíper fica alinhado, ó, no mesmo tamanho, tá? Ó, alinhei aqui. Por aqui, aí vou começar a costurar, tá? É só dar fazer as primeiras costuras, que aí a gente já vai alinhar tudo. Aí depois já pode soltar aqui os clipes, tá? É só pra alinhar e começar. E depois a gente vai soltar, porque a gente tem que ir posicionando o tecido aqui. E igual a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse outro. Até costurar a volta toda, tá? Vai fazendo aí com calma, muita calma. Eu sempre falo pra vocês. Façam com calma, vai costurando. Costura bem certinho aqui, quando chegar aqui na voltinha arredondada, abre o zíper para ele não correr o risco de ficar enrugadinho, sabe? E vamos costurando. Nesse momento, vocês podem sentir um pouquinho mais de dificuldade, porque como é uma bolsa que tá bem estruturada, tem bastante camada, mas vai fazendo que vocês vão ver que dá certinho, tá? Ó, vou posicionando aqui e vou costurando. E outra coisa, né, gente? Eu sempre falo pra vocês. Costurou, não deu certo, não ficou certinho, desmanche e faz de novo. O importante é fazer a peça, tá bom? Ó, então vamos costurando até costurar a volta toda, igual a gente fez do outro lado. Costurei, vai ficar assim. Ó, agora a gente vai desvirar, tá? A gente vai colocar aqui a nossa bolsa pro lado direito. Como ela tá bem estruturada, aí ela tá bem durinha. Ó,
Desvira tudo bem certinho. Depois de desvirar, gente, vai ficar assim, assim na parte de trás e assim na lateral, tá vendo como ela já fica linda? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar 2 cursores. Um cursor entrando por um lado e outro pelo outro lado, que os 2 cursores vão se encontrar aqui embaixo. Ó, aqui na lateral a gente vai juntar os 2 cursores, o zíper, as 2 partes do zíper e vamos colocar o cursor, tá? Como eu sempre falo pra vocês, né, que quando o cursor está de bom humor, ele entra, que é uma beleza. Quando não, ele demora um pouco, mas a gente não vai desistir por causa do cursor. Ó, desse lado aqui entrou. Aí, o que que eu vou fazer? Vou empurrando esse tecido aqui pra dentro e vou fechando o zíper, tá? Ó, vou empurrando e vou fechando. Para com ele aqui embaixo. Aqui do outro lado a mesma coisa, vou colocar o cursor aqui. E depois vou encontrar com outro zíper lá embaixo. É importante que o cursor entre aqui bem certinho, pra não ficar torto, tá? Ó, acerta aí, entrou. Aí a mesma coisa, ó, vou empurrando o tecido aqui pra dentro. Ó, como é a primeira vez que a gente tá colocando o zíper e fechando, tem que ir dando uma amassadinha, acertando, mas depois esse fundo aqui já pega o formatinho, tá? Olha que belezinha, gente. Lateral toda fechada, acho que dá pra ver, né? E quando a gente abre, só não vou abrir muito pra meu zíper não sair, porque eu não costurei ainda, a lateral expande. Olha que coisa mais bacana é esse modelo de bolsa. Agora, aqui, ó, aqui na lateral, o que que a gente vai fazer? A gente tem que cortar esse excesso aqui. Aí a gente pega aqui, ó, abre esse tecido do forro do fundo que tá aqui, abre ele aqui no meio, ó. Deixa ele abertinho assim, passa uma costura aqui, tá vendo? Passa essa costura aqui e só depois corta o excesso, tá? Essa costura às vezes ela é um pouco chatinha de passar, mas ela dá certo. Só passa uma costurinha aqui. Ó, vou até passar aqui pelo lado do avesso. Faz isso antes de cortar o excesso, tá, gente? Só uma costura mesmo. Ó. A gente vai ter uma costurinha aqui, ó. Tá vendo? Faz isso dos 2 lados e depois a gente já corta esse excesso de zíper e de tecido aqui. Cortei aqui, ó, todo o excesso de zíper, de tecido. Agora, o corpo da nossa bolsa, gente, já tá pronto. Ó, e quando a gente abre aqui o zíper, esse fundo expande, tá vendo? Olha que efeito legal. Agora que a gente passou a costura aqui, o cursor não vai sair mais. Aí, ó, pra fechar, só puxar, tá vendo? Por isso que a gente coloca 2 cursores, porque eles se encontram aqui, ó. Fica um charme, fica bem bonito. Agora essa parte a gente vai reservar. Agora, gente, nós vamos costurar as abas, né? Que é onde vai encaixar a nossa alça aqui na nossa bolsa. Aqui, ó, a aba, ela também tá marcado o meio. Aí o lado que tem o quilt aqui, que eu quiltei, eu vou colocar aqui, ó, frente com o meu tecido, tá? Quem não tiver feito o quilt vai poder ser de qualquer lado. Ó, posiciona bem aqui no meio. Aí eu vou prender aqui com o clipe. Não economizem nos clipes. Tá, vou prender aqui até aqui na lateralzinha. E aqui também.
Quem quiser, gente, pode prender um lado, costurar e depois prender o outro e costurar, tá? Mas eu gosto de prender os dois. Prendi aqui desse lado. Agora do outro lado, meio com meio. Ah, e detalhe, ó, tem que ficar uma aba para um lado e a outra aba para o outro, tá? Elas não podem se encontrar, porque senão não vai dar esse efeito. Também vou prender aqui. Prende aí todo mundo. E depois a gente vai fazer o quê? A gente vai costurar, tá? Porque agora a gente já tá finalizando a nossa bolsa. Eu falei pra vocês que ia ser fácil, tá vendo? Muito fácil. Ó, prendi aqui, todo mundo presinho. Agora a gente passa uma costura na volta toda. Eu gosto de passar essa costura aqui pelo lado de dentro, tá? Mas se você achar melhor pelo lado da parte de fora, você pode passar também. Ó, costurinha reta com o pezinho de máquina. Vou costurando. Essa bolsa tá bem estruturada, tá, gente? Ó, aqui eu vou erguendo aqui, ó, pra conseguir costurar. Tá vendo? Vou costurando. Vejo se tá todo mundo no lugar aqui. E passo essa costura na volta toda. Quem estiver usando máquina doméstica, que for aquelas máquinas que sai o bracinho, é mais fácil ainda de costurar, porque aí vocês vão pegar e vão encaixar a bolsa assim na máquina e vai passar a costura. Mas quem estiver fazendo na industrial, vai virando, vai amassando, que dá certo, tá? Até costurar a volta toda. E como ela tá bem estruturada, aí fica mais durinha. Mas nada que impeça a gente costurar, viu, gente? Ó. Costura, costura, costura. Até encontrar outra costura aqui onde a gente começou. Gente, acabou a linha da minha bobina. Peraí que eu vou trocar. Coloquei, gente, a linha aqui na bobina. Tinha acabado, eu nem vi. E agora eu vou continuar costurando. Ai, quando isso acontece, né, gente? Mas acontece, tá vendo? Acontece com todo mundo. Até na gravação da aula acontece. Ó, então, vou costurar até encontrar uma costura na outra aqui, que é onde a gente começou. Agora sim, gente, costurou. Costurou tudo. Vou cortar essas linhas aqui. Ó, gente, então vou ter isso aqui. A aba da minha bolsa costurada. Olha que coisa mais linda, gente, que fica essa bolsa. Olha isso, costurada desse lado. Costurada aqui do outro lado. Ver se está tudo certinho. Se tiver excesso de linha, pode cortar, tá? Vai ficar assim, ó. Só que a bolsa tá sem forro, tá vendo? A gente precisa fazer o forro ainda. Ó, dobra essas abas aqui pra baixo. Por enquanto a gente vai reservar o corpinho aqui da nossa bolsa. Gente, agora vamos pra parte do forro, que eu sei que vocês estão ansiosos por essa parte. Nos arquivos também tem o molde do forro, que também tá aqui pela metade, na metade, né? Porque ele não cabe na folha 4. No molde de vocês aí dos arquivos vai ter as medidas, tudo certinho para quem não quiser fazer a impressão, poder desenhar o molde. Só que eu gosto de fazer o meu molde inteiro, tá? Ao invés de ficar com ele na metade, eu fiz ele inteiro. Aí nesse molde do forro, a gente vai cortar 2 vezes no tecidinho do forro, que aqui eu também tô usando esse vermelho, tá? Mas você pode usar aí outra estampa. E para fazer a lateral desse forro, a gente vai precisar de uma tira de 6 centímetros por 77. 6 por 77. Uma dica é que se você não tiver a tira inteira, você emenda. Pega 2 tecidinhos e emenda no meio para ficar com 77 centímetros. Nesse forro, gente, eu vou colocar um bolsinho bem simples, porque como a bolsa já tem vários bolsos na parte externa, nós vamos fazer um bolsinho bem simples. Cortei 2 quadrados na medida de 20 por 20. Vou posicionar os dois aqui direito com direito.
Aí a gente vai costurar a volta toda. Vamos deixar aberto mais ou menos 5 centímetros pra gente poder desvirar, tá? Eu tô fazendo esse bolso direto no tecido, não tô colocando nem estrutura. Porque como a bolsa já tá muito estruturada, eu não vi necessidade. Mas se você quiser estruturar esse bolso, ou fazer até um bolso maior pra parte interna, também pode, tá bom? Ó, a gente costura assim todos os lados. E depois vamos desvirar esse bolso, tá? Depois de desvirar, passa o ferro, aí a gente vai costurar ele no tecidinho do forro. Bem facinho de fazer, ó. Facinho de desvirar também. Tá vendo? Muito facinho de fazer. Ó. Desvira todo mundo aí. Coloca todo mundo no lugar com o auxílio do palitinho. A gente vai colocando os cantinhos pra fora. Eu já falei, né, gente, pra vocês que eu não gosto de usar... eu não gosto de usar tesoura nessa parte porque já aconteceu de furar uma peça. Eu fui fazer isso com a tesoura e furou a peça, e desde então eu tenho usado o palitinho hashi, tem dado certo, porque ele não tem ponta, né, então ele não vai furar. Ó, aí a gente pega um dos tecidos do forro, posiciona esse bolso aqui no meio bem certinho. A parte que tá aberta a gente posiciona pra baixo, aí a gente passa uma costura desse lado, aqui embaixo e aqui do outro. E o bolsinho já vai estar pronto. Gente, o bolso, vocês posicionem ele mais ou menos 4 centímetros aqui da parte de cima, tá? Pra não ficar tão perto ali da borda, 4 centímetros fica ótimo. Ó, então vamos costurar esse bolso aqui. Aqui em cima, ó, dá um retrocesso pra ele ficar bem certinho. Bolso já costurado, agora a gente vai costurar a lateral desse forro, tá? Porque ele vai ter a lateral pra acompanhar o formatinho da bolsa. Como que a gente vai fazer pra costurar aqui a lateralzinha aqui no forro, ó? Direito com direito. A gente posiciona aqui, vai ficar assim, ó, tá vendo? E quem quiser pode prender com clipe, com alfinete, ou também já pode ir costurando direto. Isso vai ficar a critério de cada uma de vocês, tá? Veja o que vocês acham mais fácil. Aqui em cima eu já começo com o retrocesso, que é a costurinha pra frente e pra trás. Vou posicionando e vou costurando. Mas se você quiser, você pode alfinetar tudo ou prender tudo com clipe e depois vir costurando. Fica mais fácil, tá? Se você fizer dessa forma. Mas como eu tô querendo um pouco mais de adrenalina, estou fazendo direto. A gente vai costurar tudo com uma costurinha reta, um pezinho de máquina. Vai fazendo com muita calma, tá? Muita calma, até costurar a volta toda. A gente vai fazer isso dos dois lados, tá? Ó. Costurei aqui. Essa parte que sobra depois a gente vai cortar. Agora, ó, costurei esse lado. Olha que lindo que fica, gente. Agora a gente vai costurar o outro lado. Da mesma maneira que a gente fez desse lado, a gente vai fazer do outro lado. Novamente, ó, a gente alinha aqui. Tá vendo, ó? Alinha por aqui. E só depois, deixa eu prender aqui, pro forro ficar bem certinho. Eu sempre gosto de alinhar assim, porque dá certo. Ó, vou alinhar aqui bem certinho, ver se tá tudo bonitinho aqui. Vou alinhar aqui e vou costurar esse outro lado. Quem quiser, gente,
Alfineta tudo antes e depois vai costurando, tá bom? Mas eu gosto de fazer dessa maneira. Vou posicionando, vou costurando até fazer a volta toda. Vocês vão ver que não é difícil, tá, gente? É só ter paciência. Acho que a palavra aqui pra essa parte do forro é paciência, porque tem os cantinhos redondados. Aí, gente, aqui embaixo, ó, eu vou deixar sem costurar aqui mais ou menos uns 8 centímetros, tá? Que é por onde a gente vai desvirar. Vou deixar sem costurar. Porque a gente também vai costurar esse forro lá na peça e depois vai precisar desvirar. Aí a gente já deixei aberto aqui, tá? Costurei a volta toda, já estou com o meu forro pronto. Esses tecidos que sobrou aqui a gente pode cortar, porque agora a gente vai fazer a montagem. Gente, agora a gente vai fazer a montagem da nossa bolsa, que eu tenho certeza que vocês estão amando. Ó, tecido do forro, onde tem o bolso, vai ficar aqui pra mesa. Ah, e uma outra coisa, outro detalhe. Aqui na lateral, ó, vou encontrar aqui costura com costura e vou fazer um piquezinho aqui no meio, tá? Só pra quando eu for encaixar lá na bolsa, encaixar no meio certinho. Pique com pique, costura com costura e dá um pique pra marcar o meio aqui da lateral. Tá vendo, ó? Aí o bolso tá aqui na minha mesa. Vou pegar o corpo da minha bolsa, a parte traseira. Na verdade, gente, essa bolsa pode usar dos dois lados, né? Mas eu vou chamar de parte traseira. Vou encaixar aqui dentro, tá? Encaixa, tá vendo, ó? Aí vai ficar direito com direito. Encaixa aqui dentro. Vamos alinhar aqui a lateral, tá vendo? Aqui do lado, ó, onde a gente deu o pique, a gente deixa bem no meio do zíper, tá? Usem e abusem agora do clipe. Nesse momento, gente, eu acho que fica mais fácil usar o clipe, tá? Porque o alfinete, ele vai ficar furando a nossa mão. Ai, Teca, eu não tenho alfinete, então não vou fazer. Não tenho clipe, então não vou fazer. Não, então faz com alfinete. Só toma cuidado aí pra não ficar furando a sua mão, tá? Mas, gente, eu não quero desculpa. Vamos fazer essa bolsa. Ai, tá muito linda, gente. Eu tô apaixonada por essa aula. Ó, coloco os clipes aqui. Até caiu um no chão. Muitos clipes. Tá vendo? Nós vamos ter isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar uma costura reta aqui na volta toda. Lembra quando a gente passou a costura pra fazer a aba, que é onde vai encaixar a alça? Vai ser do mesmo jeito, tá? Costura reta com um pezinho de máquina. Passa essa costura aí com muita calma. Vai costurando, costurando, costurando até encaixar, até encontrar aqui onde a gente começou a costura. Ó, a bolsa tá bem estruturada, então ela tá bem durinha, tá? Aí por isso a gente tem que ir amassando a bolsa mesmo, pra conseguir costurar. Ó, vou fazendo a volta. Quem tiver aí com a máquina doméstica que tira o braço, fica mais fácil, viu, gente? Mas se não, dá pra fazer aqui na industrial mesmo, igual estou fazendo. Ó, vou costurando. Vou costurando até encontrar aqui onde a minha costura começou. Costurei. Olha que belezinha, gente. Agora, ó, por onde a gente deixou aberto, a gente vai desvirar, tá? Mas como é uma peça que tá bem estruturada, nós vamos desvirar com muita calma. Ó, só a gente ir puxando aqui, ó,
vai puxando. Eu falo que agora a nossa peça vai nascendo. Tá vendo, ó? Vai puxando com calma até desvirar tudo. Por isso que eu falei pra vocês deixar uma abertura maior, tá? Pra gente poder desvirar. Ó, vamos desvirando, puxando, que vai... Opa! Não abriu. Não abriu porque eu fiz retrocesso. Mas senão a gente costura de novo. Ó. Aí vai nascendo a peça aqui, ó. Observe que eu amassei bem ela. Ó, tá vendo? Gente, desvirei a bolsa. E olha que coisa mais linda que ficou. Aqui na parte de dentro, ó, na borda, é importante passar o ferro para que esse forro fique bem direitinho aqui, porque como ela tá com uma camada bem grossa aqui de manta, eu não vou passar a costura para rebater. Por isso a gente tem que passar o ferro, mas olha que coisa mais linda que vai ficar. Acho que dá pra ver, né, na parte de dentro. Aqui na parte de fora, se você quiser, você pode colocar um botão imantado aqui, mas acaba ficando opcional, tá? E agora a bolsa já tá quase pronta, a gente só precisa colocar os ilhós aqui pra colocar a alça e colocar o botão imantado aqui. Mas olha que coisa mais linda, gente! E o charme dessa bolsa é quando abre esse bolso aqui que expande. Olha que coisa mais linda, ela fica muito, muito linda, gente! Gente, esse aqui é o balancim, que é a ferramenta que a gente usa pra colocar o ilhós, tá? Porque, como eu falei pra vocês, a minha aqui eu tô fazendo com ilhós, mas quem quiser pode fazer também com suporte de alça. E com essa ferramenta aqui, é bem simples pra colocar. O objetivo aqui não é ensinar a utilizar o balancim, é só pra mostrar pra vocês como que a gente faz. Tá bom? É muito fácil. É uma opção para quem não tem o balancim e quer fazer esse suporte de alça com o ilhós, é você levar em sapataria. Esses lugares, eles colocam o ilhós, tá? Eu só não sei preço, quanto eles cobram, mas eu sei que eles colocam, ó. Aí é só apertar, fica assim. Aí a gente coloca dos dois lados, tá bom? Mas fica legal, essa bolsa fica legal do mesmo jeito, ou com ilhós ou com o suporte da alça, tá? Dos dois jeitos ela vai ficar bem bacana. O botão imantado que eu coloquei aqui, também ele é colocado com o balancim, mas você pode colocar o botão imantado comum, velcro ou qualquer outro tipo de botão, pode ser botão de pressão ou qualquer outro tipo de botão que você desejar. E eu vou colocar também esse botão aqui nesse bolso da frente, mas aqui fica a critério, tá? Se você quiser deixar sem o botão também fica legal porque tem a aba, ou também pode colocar o botão. Olha, gente, então depois de colocar o ilhós, o botão, essa aqui é a nossa bolsa já pronta. Olha que coisa mais linda. Pra expandir aqui o tamanho é só abrir o zíper. E olha que coisa mais linda que ela fica quando a gente abre esse zíper aqui. Dá um charme muito especial nessa bolsa. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. É de extrema importância que vocês assistam todas as aulas para entender todo o processo de confecção da bolsa, tá bom? Quero agradecer cada uma de vocês, minhas alunas, que prestigiam o meu trabalho. Eu espero muito que você faça muitas bolsas, que seja sucesso aí no seu ateliê, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo projeto!